Você já se sentiu enganado por uma obra? Acreditou que ela seria leve, divertida, talvez até fofa, mas conforme as páginas viraram, percebeu que aquilo era tudo menos leve? O pecado original de Takopi faz isso. Ele te destrói em todos os aspectos possíveis. A princípio você pode até achar que é uma obra infantil, principalmente olhando pro protagonista. Só que quando você menos espera, as coisas tomam um rumo completamente brutal. Ele é um anime muito intrigante e até sinistro, justamente porque ele trabalha em cima da chamada quebra de expectativa, se utilizando de um formato aparentemente inocente para contar uma história dessas e só deixando as coisas ainda mais chocantes quando o verdadeiro objetivo da parada vem à tona. A gente acompanha o Takopi, um alienígena do planeta Rep, que vem pra Terra com o objetivo de espalhar a felicidade por aqui. Ele é uma criatura extremamente pura e sem maldade, só que isso tudo começa a mudar quando ele conhece a Shizuka, uma menina quieta, retraída, que carrega no olhar um peso que ele não entende. Ela vive uma realidade que não tem nada de feliz. A escola é um inferno, com colegas que a maltratam o tempo inteiro, e pais que, falando na lata, não estão nem aí pra ela. Vendo a situação da garota, o Takopi decide que iria fazer dela uma pessoa feliz. A cada dia que passa, ele tenta de uma maneira diferente, utilizando de algumas ferramentas que ele trouxe consigo do seu planeta natal. Só que isso não funciona. Ele não entende a dor. Não importava o que ele fizesse, nada iria mudar a realidade infeliz da Shizuka. Uma vez tendo noção disso, ele começa a ir cada vez mais longe com as suas tentativas. E quando eu digo longe, eu digo bem longe. Especialmente depois de, em um certo dia, ele deixar uma das ferramentas com a Shizuka, um laço. A partir daqui se torna uma verdadeira espiral, uma queda sem fim, onde cada nova tentativa só agrava ainda mais a situação. E o pior de tudo, com o Takopi achando que as atitudes que ele tá tomando para ajudar a Shizuka estão realmente sendo efetivas. É aqui que a gente começa a perceber que a história não é só trágica, ela é desconfortável, difícil de se engolir. Por trás dessa narrativa fantasiosa tem algo muito mais real sendo contado. A obra se aprofunda em temas pesadíssimos e faz isso sem ser panfletária. Ela é um retrato de como a dor se forma, as consequências que ela pode trazer quando se é ignorada, silenciada e empurrada para debaixo do tapete, mas essencialmente sobre o que ela pode se tornar quando a gente não tem o apoio adequado. A dor da Shizuka não precisava de mágica, distrações ou falsas soluções. Precisava de escuta, de presença, de afeto, mas isso nunca chegou. O que faz com que o Takopi procure resolver as coisas das maneiras mais absurdas possíveis. Mas com esse tipo de atitude, na realidade, ele só bota ainda mais lenha na fogueira. Quando o cuidado não vem de onde ele deveria vir, ele acaba vindo de onde não devia. E é nesse sufoco que a ideia verdadeira da obra acaba brilhando. A falha do ser humano em enxergar o outro e como ignorar o que precisa ser trabalhado pode nos levar à ruína. O fato disso tudo ser mostrado do ponto de vista de uma criança só deixa tudo ainda mais evidente. A infância é uma época onde empurram pra gente que a nossa inocência tem que ser preservada a qualquer custo. Não importa qual seja a situação, todo mundo é ensinado a sorrir, a não incomodar. E se uma criança sofre, o mundo espera que ela ignore aquilo e continue apenas sendo uma criança, brincando, se distraindo e fazendo bobagem por aí. Como se fosse fácil lidar com a dor quando você nem entende direito o que tá sentindo. O que ninguém percebe é o quanto é importante aprender a lidar com o que a vida tem a nos oferecer de ruim desde sempre. Talvez não de uma maneira tão brusca ou dura, mas também não colocando panos quentes no problema e agindo como se ele não existisse. Só ignorar, nesses casos, pode ser extremamente prejudicial e tóxico. O Takopi é um exemplo perfeito disso, porque, como eu disse antes, ele não entende a dor. Então, por mais que as intenções dele sejam boas, as ajudas acabam não ajudando realmente. Ele age como muitos adultos agem com uma criança triste. Ele tenta consertar a situação sem compreendê-la de verdade. E isso é o que mais machuca, porque às vezes, quando alguém tenta te ajudar sem entender o que você sente, aquilo só aumenta a sensação de solidão. Essa ideia errônea de que quando você é mais novo você não sabe de nada, prejudica mais vidas do que aparenta. Porque é isso que as crianças são no final das contas, né? Vidas em formação. Para sentimentos confusos, acobertados ou ignorados se tornarem traumas ou gerarem complicações no futuro, não demora. Basta que isso aconteça algumas poucas vezes para que a criança enraize isso da maneira errada, que é exatamente o que acontece com a Shizuka. Quando ninguém ensina a lidar com a dor da maneira certa, ela começa a crescer por conta própria, sem forma definida. E quando se para ver, o que antes era uma vida em formação, acaba se tornando um receptáculo quebrado e disfuncional. O pecado original de Takopi é um retrato cruel, mas
necessário de tudo que dá errado quando se ignora o sofrimento, mostrando bem especificamente como a atenção a esse tipo de coisa tem que ser reforçada, como isso precisa deixar de ser um tabu e ser discutido de maneira séria. A obra não entrega uma solução fácil, ela não conforta, nem romantiza, porque ela não é sobre isso. É sobre a urgência de se olhar com mais cuidado pro que é invisível aos olhos. No fim, o Takopi não é só um alienígena tentando ajudar. Ele é um reflexo de todos nós quando agimos sem escuta, sem empatia e sem entender o impacto real que as nossas ações ou ausências podem causar na vida de alguém. A obra, por mais que não passe pano pra ele, não o culpa, justamente porque ele não tem noção do que tá fazendo. Mas nós, seres humanos, sabemos exatamente como é esse sentimento. E é isso que torna o pecado original de Takopi tão doloroso. Ele nos obriga a confrontar essas verdades, porque no fundo, a história não é sobre um alienígena tentando espalhar a felicidade. É sobre o fracasso coletivo de uma sociedade que não sabe cuidar dos seus. O Takopi, com toda a sua ingenuidade, se torna um catalisador para mostrar como tentativas mal orientadas, mesmo que bem intencionadas, podem alimentar tragédias. A narrativa não suaviza, não desvia o olhar e nem oferece um final esperançoso como consolo barato. Pelo contrário, ela quer que a gente se sinta mal. Quer que a gente sinta desconforto, tristeza e impotência, porque só sentindo tudo isso é que talvez a gente comece a entender, talvez a gente comece a olhar pro lado com mais cuidado. Essa não é uma obra fácil, mas ela é necessária. Esse tipo de dor precisa ser contado, não como um espetáculo, mas como um alerta, para que a gente não se transforme em mais um Takopi, tentando desesperadamente consertar o mundo sem nunca ter aprendido a escutar. Pra ser bem sincero com vocês, eu nem tava planejando fazer um vídeo sobre esse anime. Ele é extremamente pesado, chega a ser perturbador em alguns momentos. Geralmente costumo dizer que eu tenho certo estômago pra consumir obras assim, mas eu não vou negar que essa foi um pouquinho embaçada. Eu não fazia ideia de como eu ia transcrever isso pra um roteiro, mas tanta gente me pediu nos comentários que eu me senti até mal de não atender o pedido. Então, tá aí. E aproveitando que esse vídeo aborda um tema tão delicado, eu vou deixar na descrição o link pro site do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Se você tá passando por um momento difícil, se sente sobrecarregado ou conhece alguém que precisa de apoio, acesse o site. Eles oferecem atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas por dia por telefone, chat ou e-mail. Às vezes só poder falar com alguém já faz toda a diferença. E eu sei que em certos momentos a gente pode se sentir sozinho, mas você não tá. De verdade. De qualquer forma, o que vocês acharam de O Pecado Original de Takopi? Assistiram o episódio final? Bora conversar um pouco sobre nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e se for do seu interesse, considere se tornar um membro do canal. Tamo com a meta de chegar nos 20k até o final do ano, rapaziada. No ritmo que a gente tá vai ser rapidinho, eu conto com vocês, fechou? Bom, eu acho que é isso e muito obrigado por estarem aqui.